E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como vai, meus alunos queridos do terceiro ano que estão aí na fase final da sua formação? E nós precisamos de uma formação completa, né? Não só em português, matemática, geografia, história, mas também um pouco de sociologia, de política, de filosofia, né? E hoje a gente está com a aula 4.1, que é uma aula muito importante para o conhecimento de vocês terem uma noção exata, uma noção mais abrangente sobre o que seria a democracia. Lembra que nós falamos na aula passada que os nossos governos ocidentais, de uma maneira geral, adotaram a democracia como uma maneira, né, de governar em que pudesse aglutinar o maior número de pessoas, né? Por quê? Porque é o governo da maioria. Não que seja um governo perfeito, que não há problemas na democracia. A gente sabe que existem sim problemas que podem ser difíceis para resolver na democracia, mas até o momento foi a forma mais eficaz de trazer um pouco essa liberdade de individual e também esse desenvolvimento coletivo. Então, para isso a gente precisa entender por que é uma maneira interessante para os países ocidentais, né, e alguns, né, em outros lugares do mundo, e por que existe a democracia, como que ela surgiu. A ideia é pensar, tá, a gente tem uma democracia, sim, mas da onde que partiu essa ideia democrática? É muito antiga ou é mais nova? Como é que foi? Vocês sabem? Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, tá certo? Vem aqui comigo, vamos olhar aqui os assuntos da aula de hoje. Bom, tá aí, ó. O conceito de democracia, a gente começa falando hoje, tá certo? Nós vamos falar sobre quais seriam as características necessárias para que a gente possa dizer, ah, isso aqui é um governo democrático. Ou isso daqui não é um governo democrático, porque qualquer outra coisa menos democracia. E a gente vai aprender a diferenciar isso hoje, tá certo? Nós vamos falar também da história da democracia, algumas expressões históricas. Por que a gente vai falar sobre as expressões históricas, pessoal? Porque a democracia ela foi mudando a sua forma de entendimento com o tempo. Então, hoje, o que a gente conhece hoje como democracia, não é exatamente o que a gente tinha lá no início, quando se pensou, né, na palavra democracia. A gente também vai terminar falando sobre teoria democrática moderna, até porque a gente tem aí essas modificações e o que aconteceu com a mudança histórica também mudou esse entendimento sobre democracia, principalmente no período da modernidade, ok? Entendido? Quais são as nossas habilidades, pessoal? É compreender que os direitos da cidadania são conquistas historicamente construídas e que a participação política é indispensável para a ampliação desses direitos. Ou seja, a democracia é uma conquista. Ela não foi algo que a gente conseguiu de uma maneira muito fácil. Então, para isso, a gente precisa estar sempre valorizando e lembrando que a democracia é algo que se constrói todo dia. Não é uma coisa que a gente vai, tá bom, conquistamos a democracia, tá tudo certo, tudo resolvido e ninguém fala mais nisso. Quando não é assim. De tempos em tempos, pessoal, a democracia ela vai sendo atacada. As pessoas buscam que mudar, né, um ambiente democrático, porque é difícil mesmo você lidar com a democracia, não é algo fácil. Então, a melhor coisa, né, para algumas pessoas é acabar com a democracia e a gente ter o totalitarismo, o autoritarismo, a ditadura como algo que vá reger essas relações pessoais, essas relações coletivas das pessoas, ok? Então aqui, ó, essa imagem, ela fala da história da democracia, né? Que nasceu lá na Grécia, né? Aqui é uma imagem histórica da Ágora ateniense, né? Que é o símbolo da democracia grega, com a Acrópole ao fundo, né? Aqui, ó, a Acrópole aqui, ó, ao fundo. E aí, nesse espaço onde as pessoas discutiam política, né?
mais especificamente os homens discutiam política, eles se reuniam para tomar decisões sobre a cidade, né? E aí eles atuavam assim politicamente de forma direta, sem representantes ou governantes. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que a democracia daquela época, lá da antiga Grécia, era uma democracia direta e era uma democracia em que a participação popular era muito limitada. Não eram todas as pessoas que podiam decidir, que podiam discutir, que podiam falar, né? Tinha essa liberdade. Então, era uma liberdade, sim, mas era uma liberdade condicionada a alguns aspectos. Por isso, a gente pode dizer que o início da democracia foi um início que ainda era muito excludente. Ainda não pensava-se nessa democracia como a inclusão de todas as pessoas. Isso só foi acontecer mais tarde, principalmente depois da Revolução Francesa. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Então, gente, vamos primeiro para a etimologia da palavra, né? O que significa democracia? Ela deriva, né, da junção dos vocábulos gregos, que vem de demos, que quer dizer povo, e kratos, que quer dizer poder. Ou seja, o conceito de democracia seria, nesse caso, etimologicamente, o poder do povo, o poder da maioria, né? E ela surgiu na antiga Grécia no século IV, aliás, século V antes de Cristo. Antes de Cristo vir ao mundo, já se discutia o conceito democrático. Já se falava nessa questão política de democracia. Beleza? Anotaram aí? Muito bem. Vamos para frente então. Bom, pessoal, quais seriam as características, então, necessárias para que a gente pudesse dizer assim, beleza, isso aqui é um governo democrático? Primeiro, a gente tem que se ater à história, porque vocês viram aí que a democracia do início do século V não era a democracia que a gente conhece hoje, beleza? Então, assim, a democracia era uma ideia de que todos os indivíduos deveriam ter direitos e deveres iguais, independente da sua origem. Só que essa ideia de todos, pessoal, lá no início da Grécia, não era esse todos mesmo que a gente vê hoje, né? Por quê? Porque a ideia de quem era considerado cidadão era uma ideia ainda em construção, era uma ideia que ainda era excludente, né? Então, uma parcela muito pequena dessas pessoas que moravam na cidade, elas tinham o direito de ser consideradas cidadãs. Nesse sentido, quem eram as pessoas que não eram, aliás, que eram consideradas cidadãs? Homens adultos e proprietários. Entenderam agora quando eu disse para vocês que a democracia não era o que a gente pensa hoje? Então, assim, quais eram as pessoas que não eram consideradas cidadãs e que poderiam discutir política e que poderiam tomar decisões? Mulheres, escravos, estrangeiros que não eram considerados cidadãos. Aqui esqueceram de colocar crianças. Por quê? Na nossa ideia de democracia da atualidade, as crianças, a partir do momento do seu nascimento, elas já são consideradas cidadãs daquele país. Não é o caso, né, deste contexto aqui. Não é o caso do contexto ateniense, certo? Então, mulheres, a gente já sabe que historicamente as mulheres foram excluídas da cidadania e elas só foram incluídas muitos séculos depois, né? Escravos, a gente tinha um contexto de escravidão no século V e a gente teve escravidão durante todo o período da modernidade, ou seja, essas pessoas que eram escravizadas não eram consideradas nem gente, imagine cidadãos, né, pessoal? Então, foi uma coisa que só veio muito depois. E estrangeiros, né, até um tempo desse, até em alguns lugares do mundo, nos dias de hoje, dependendo da nacionalidade das pessoas, elas nem sequer são consideradas cidadãs em países diferentes do seu, ok? Muito bem. Então, vamos falar dessa questão histórica, né? As expressões históricas
da democracia, elas vão acompanhadas dessa história que eu estou contando para vocês, né? Elas têm diferentes formas, diferentes maneiras de compreender o que é ser cidadão e o que é ser cidadã. Então, a gente vai conhecer isso agora. Vamos primeiro para a democracia direta, ou seja, a democracia em que todos aqueles que eram considerados cidadãos, eles poderiam participar da vida política, né? Essa vida coletiva, essa vida em comum que as pessoas tinham ali. Esse conceito está associado a exatamente isso que eu disse para vocês. O cidadão, ele tinha o direito de interferir na política diretamente, principalmente, né, com relação aos interesses do Estado. Então, na prática, a democracia direta não tinha representação política e nem tinha muito menos seus intermediários. Então, as pessoas poderiam votar diretamente em relação a qualquer assunto dos interesses em comum. Por exemplo, o que nós vamos fazer com o lixo? Está falando aqui de uma maneira bem geral, tá certo? Vamos jogar ele lá na cidade vizinha. Ninguém fica sabendo. Não, vamos tentar aproveitá-lo fazendo compostagem. Não, vamos fazer isso aqui. Então, as pessoas tinham o direito de decidir sobre o lixo diretamente, sem nenhum intermediário, sem nenhum representante. Essa seria a ideia da democracia direta. Bom, já a democracia representativa, ela tem uma outra conotação, tem uma outra interpretação de mundo, né? Por quê? Porque essas deliberações coletivas, essas decisões, né, que a gente está falando de deliberações, elas não são tomadas diretamente por cada cidadão. Tá aqui, nós temos um país de 220 milhões de cidadãos. Brasil, estou falando de Brasil. Essas 220 milhões de pessoas teriam condições de decidir uma coisa diretamente? Todos os dias tem decisões para serem tomadas no Brasil? Será que elas teriam, gente? Muito difícil. Por isso, a democracia representativa é a que mais se usa. Porque, no caso, essas pessoas, esses 220 milhões, elas não vão decidir diretamente. Elas vão eleger representantes que vão decidir por elas. Então, assim, essas pessoas, esses cidadãos, eles vão poder eleger representantes políticos como o quê, pessoal? Prefeitos, presidente, governadores, deputados, senadores e os vereadores. Essas pessoas que eu acabei de falar para vocês é que vão tomar as decisões por nós, entendeu? E aí eles é que vão decidir o que vai acontecer com as questões coletivas da cidade, ok? Da cidade, do campo, enfim. A participação dos cidadãos, então, gente, nossa participação ela é representativa, ela é de maneira indireta, periódica, formal e se expressa por meio das instituições eleitorais. A gente vai elegendo representantes e esses representantes vão tomando as decisões por nós. Tudo é bom, perfeito, maravilhoso nesse tipo de representação democrática? Não. Por quê? Porque o que pode acontecer de ruim nesse caso? Pode acontecer que eu eleja um representante, uma representante que vai cuidar dos meus interesses como cidadã e esse representante não vai fazer aquilo que eu gostaria que fizesse. Esse é o problema da democracia representativa. Eu elejo aquelas pessoas, espero que elas lutem pelos meus direitos, pelo aquilo que é bom para mim, mas elas fazem tudo ao contrário. É o que muito acontece nesse tipo de democracia representativa. Porém, o lado da democracia direta é o que uma decisão demoraria anos para conseguir ter uma unanimidade, porque esses 220 milhões de pessoas iam ter opiniões divergentes. E até a gente decidir uma coisa ia demorar muito. Então, assim, se no governo de representatividade a gente já tem uma demora para decidir as coisas, imagina se a democracia fosse direta. Ia ser mais difícil, né? Então, a ideia é a gente perceber essas diferenças. Todas as duas têm os seus problemas, todas as duas têm as suas coisas boas. Aí
É a questão da gente fazer essa medição do equilíbrio, né? Bom, então qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? Vocês acham que seria melhor que o nosso Brasil fosse uma democracia direta? Ou vocês acham melhor que o representativo, que a gente elege as pessoas e elas vão lá nos representar nas decisões que são importantes? Bom, fica com vocês aí, depois vocês me dêem um feedback, tá bom? Passando aqui adiante, nós temos a democracia participativa. O que acontece aqui nesse tipo de democracia? Ela surge como uma superação das deficiências, porque a gente tem a questão da democracia representativa com aqueles problemas que eu falei para vocês, né? Então, ela, de certa forma, ela se torna incapaz de garantir os nossos interesses em relação à maioria. Então, a gente não consegue ter unanimidade, a representação tem os seus problemas, né? E a democracia participativa, ela busca ampliar a participação social nos assuntos públicos e reduzir a distância entre representantes e representados. Como que a gente pode fazer essa democracia acontecer? Vamos ver aqui? Ela se baseia na articulação dos grupos sociais em redes por meio de reuniões que discutem e votam propostas governamentais. Ou seja, ela se faz a partir da organização dos grupos sociais. Então, assim, digamos aqui, os grupos dos catadores, que desejam que as pautas deles sejam atendidas, eles vão se organizar, eles vão reivindicar, vão entregar uma pauta, vão pedir reuniões para que eles possam ter essas necessidades atendidas. Isso é uma forma diferente de democracia participativa. É você tentar participar ao máximo, se organizando politicamente e coletivamente para se fazer ser atendido, tá? É uma opção, gente, é uma opção interessante. Já que a gente não tem como ir lá para a democracia direta, pelo menos eu tenho que me fazer ser ouvida, né? Por exemplo, nós somos contra a reforma da Previdência. Vamos organizar em grupos aqui, vamos falar, vamos fazer, vamos pedir para que nós sejamos ouvidos e que os nossos representantes não votem a favor. A ideia seria essa. Essa é a ideia da democracia participativa, beleza? Então, assim, depois daquela ideia que eu falei para vocês de uma democracia lá ateniense, aquela democracia que excluía as pessoas, a gente teve uma mudança de perspectiva a partir das mudanças históricas e mudanças filosóficas. Aí a própria democracia passou a ser objeto de estudo mais profundo, né? Principalmente com a origem do individualismo e do liberalismo político, certo? Então essa concepção, ela evolui. A concepção de democracia, ela vai para um outro perfil diferente daquele que a gente conheceu na Idade Antiga, né, na Grécia. E aí, se antes a democracia estava relacionada à ideia de igualdade, que é todo mundo igual, nessa versão mais moderna, ela passa a se vincular muito mais à questão de liberdade. Não é mais a igualdade que eu vou perseguir, e sim a liberdade. Então, nós vamos refletir juntos aqui, ó. De acordo com essas ideias liberais, o principal dilema político, então, fundamenta-se na limitação do poder do soberano. Porque, com a monarquia absolutista, a gente vê que o poder é muito centrado em uma pessoa. E aí, às vezes, o Estado se confundia com o próprio rei, né? O rei, o Estado sou eu. Então, essas ampliações de liberdades individuais, como o direito à propriedade material ou se defender-se juridicamente, passou a ser algo muito mais palpável e utilizado no discurso da democracia. Ou seja, gente, até hoje, grande parte do debate político sobre a democracia tem como tema a defesa ou a crítica dos ideais liberais. Então, o liberalismo ele passou a fazer parte do debate em relação à democracia também, certo? E quem foram os caras que pensaram isso e refletiram sobre a democracia, sobre as liberdades, sobre o Estado?
Aí a gente trouxe 3 nomes importantes aqui que vocês já devem ter estudado lá na filosofia, mas não custa nada relembrar aqui, né? Thomas Hobbes, John Locke e o Rousseau. A gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 caras aí, tá bom? Vamos começar com Thomas Hobbes, né? Quem foi esse cara? Thomas Hobbes, ele viveu entre 1588 e 1679, ou seja, aí no século XVI, início do século XVII. E como que partiu essas reflexões do Thomas Hobbes? Primeiro, ele era inglês, né? Viveu naquele momento de transição da Idade Moderna, um momento de muita guerra naquele território. Então, ele tinha muito medo daquilo que poderia acontecer, da guerra destruir o Estado, né? Então, de certa forma, para o Hobbes, ele viu o estado de natureza, né, o estado em que o ser humano, a essência do ser humano, ele via como uma essência ruim, né? Tanto que ele diz que as pessoas elas se agrediam entre si porque o seu estado de natureza era mau, né? Isto é, ele vem essa ideia do estado de natureza é o que rege toda a ideia de Hobbes, né? E ele diz que nessa ideia de violência, as pessoas estariam provocando uma guerra de todos contra todos. O Thomas Hobbes, ele está totalmente errado, pessoal? Vocês acham que as pessoas realmente são más por natureza e que essa violência ela é visível, que as pessoas são más e que elas guerreiam entre si? Eu acho que ele não está totalmente errado não, viu? Eu acho que ele tem uma certa razão aí. Mas vamos pensar juntos. Então, assim, ele vê que se as pessoas não tivessem um freio para suas vontades, elas iam se matar. Então, o que ele pensava? Que tinha que existir um freio coletivo para as pessoas não se matarem. Então, esse freio, essa ideia de garantir o bem-estar necessário para as pessoas viverem, ele chama isso de... Opa, eu apaguei sem querer. De contrato social, tá? Então, ele é visto como um pensador contratualista. Por quê? Porque ele é um dos que traz a ideia de que a sociedade ela nasce de um contrato social. As pessoas vão abrir mão dos seus direitos individuais para que elas possam viver em sociedade e possam viver minimamente com segurança e minimamente tenham a civilização, digamos assim, né? Mas que elas também tenham que dar o poder a uma autoridade maior. Que autoridade era essa? O monarca, o soberano, beleza? Então, ele defendia o contrato social a partir de um poder absoluto, né? Em que as pessoas deviam dar o seu poder para esse poder maior, que seriam os reis, né? Transferir os meus direitos individuais para este soberano e ele governar para mim, né? Em nome desse contrato social, esse poder deve ser exercido não para a realização da vontade pessoal do governante, e sim para o bem comum, ok? Entenderam aí como que o Hobbes pensava? Ele tinha um pensamento absolutista, ele era um contratualista, sim, mas ele era um contratualista absolutista. Diferentemente do John Locke, né? O John Locke ele é posterior, né? Ele veio depois do Thomas Hobbes, né? De 1632 a 1704, e ele também é visto como um pensador contratualista, só que ele pensa diferente do Hobbes, né? Então, assim, o princípio da maioria para o Locke é fundamental para o funcionamento das instituições democráticas. Então, assim, para ele, as leis devem ser elaboradas por representantes. Aí, olha só aqui, ó, representantes escolhidos pelo povo. Então, gente, qual é a diferença do Locke para o Hobbes? É que o Locke ele tem um pensamento muito mais democrático sobre sociedade, ok? Então, ele pensa que nessa representação, eles poderiam exercer essa vontade política, essa vontade coletiva que os legisladores seriam aqueles representantes do povo. E o regime político proposto pelo Hobbes nada mais é do que a democracia
representativa. Entenderam aí, pessoal, a diferença? Locke tem um pensamento diferente do Hobbes, porque o Hobbes pensa um contrato social a partir do poder absoluto. O John Locke pensa num contrato social, só que a partir de uma democracia representativa. Ele é defensor do liberalismo, que lá na frente, né, seria chamado de liberalismo, ok? Agora, nós temos o francês, né, o Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778, que pensa um pouco diferente dos dois. Ai, meu Deus, e agora? Esse daí é totalmente fora da casinha? Mais ou menos, né? Não é fora da casinha. Cada um deles tem o seu lado interessante para a gente analisar a sociedade, né? Olha só, o que o Hobbes pensa? Primeiro, ele parte de um princípio. O princípio dele é de que a natureza humana não é má, tá? E que o que é má é as relações sociais que vai tornando os seres humanos ruins, né? Então, o que ele fala? Enquanto Locke, ele defendia a propriedade privada, né? Ou seja, cada um tem o direito a ter a sua casa, o seu sítio, a sua fazenda, que as pessoas deveriam ter essa segurança, o Locke diz que é a propriedade privada que é o problema. Olha só, já discordou aí, né, galera? Então, assim, para ele, a propriedade privada que causaria todos os males que nós vivemos. Porque a partir do momento que você coloca ali uma fronteira, isso aqui é meu, isso aqui é seu, começa toda a briga no mundo. Olha só o pensamento do Rousseau, gente. Então, assim, o que ele diz? Que a democracia ela só pode existir se for diretamente exercidas pelos cidadãos. Olha aí, então, qual é a diferença dele para o Locke? É que ele queria a democracia direta. O Locke, a representativa. Ô, gente, é diferente, né? Vocês têm que ler os três para poder entender melhor o pensamento deles, viu? Então, assim, para ele, sem a representação política, seria mais fácil governar porque realmente seria um governo da vontade geral das pessoas. E essa vontade geral não pode ser representada, ela tem que ser direta, segundo o Locke, ok? Então, assim, para ele a participação política é um ato de deliberação pública que organiza a vontade geral e traduz os elementos comuns de todas as vontades individuais. Então, seria o quê? O núcleo do conceito de democracia. Essa é a ideia do Rousseau, beleza? Aí, gente, antes da gente passar para essa parte, eu queria que vocês entendessem que o que eu falei aqui foi só 0,0001 de cada um desses autores, tá? Vocês não têm noção da infinidade de contribuições que esses três caras têm para a ciência política, tá? Rousseau, John Locke e o Thomas Hobbes, eles merecem um capítulo à parte, assim, um livro. Eles têm muitas obras que falam sobre política, sobre Estado, sobre maneira de governar, sobre democracia. Então, assim, por favor, não se limitem apenas a essa aula que falam desses três autores. Pesquisem e leiam outras coisas. Tem canais no YouTube, tem várias coisas que contam um pouco mais aprofundadamente desses autores. Então, não fiquem limitados à nossa aula, porque eles são muito bons para se entender alguns aspectos da sociedade. Apesar deles discordarem, vocês viram aí que os três eles não concordam entre si, vocês viram, né? Cada um pensando de um jeito. Porém, um pouquinho de cada um ajuda a gente a entender o que seria melhor para a sociedade. Agora, pessoal, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o princípio da divisão dos poderes. Como que surgiu essa história de judiciário, executivo, legislativo? Como que começou essa história? Vocês já procuraram saber como é que foi isso? Pois é, agora a gente vai ver como que surgiu através do pensamento de Montesquieu a ideia da divisão de poderes. Vamos lá comigo? Vem aqui para o nosso slide. Olha só, o Montesquieu também um filósofo, vocês viram que esses filósofos, eles pensam tudo aí e traz essa contribuição enorme, infinita sobre a ideia de sociedade, né, gente? Então, assim, o Montesquieu viveu no século XVII, era um nobre, né, não era um pobre coitado,
Vocês vão ver que a maioria desses caras aí, pessoal, que pensou em sociedade, não era pobre não, porque pobre não tinha tempo para pensar. Pobre tinha que trabalhar. Quem pensava? Eram os ricos, os nobres, enfim, né? Muito bem. O Montesquieu ele viveu entre 1689 e 1755, ou seja, século XVII, século XVIII, né? A transição aí de um século. Ele defendeu a criação de regras que estabelecessem limites para os detentores do poder. Então, ele não acreditava que o poder absoluto seria uma coisa boa para o governante, muito menos para a sociedade, né? Então, o que ele propôs nessa esfera administrativa? Ele propôs a divisão dos 3 poderes ou funções independentes entre si. Ou seja, que havia uma necessidade do poder limitar o poder. Isso é uma coisa que o Montesquieu fala, né? O poder precisa limitar o poder. Como que a gente vai fazer isso? Dividindo o poder. Então, ele propôs a divisão entre legislativo, executivo e judiciário. Como é que funciona isso, pessoal? Como é que, na prática, a gente consegue identificar isso na sociedade e no nosso Brasil? Vamos ver? Bom, então antes disso a gente precisa entender que existem funções diferentes para os diferentes poderes individualizados. Assim, como é que a gente pode ver? O legislativo, por exemplo, eles têm as funções de fiscalizar as ações do poder executivo. Então, quando o executivo faz uma política pública, o legislativo fiscaliza se está tudo ok, se não está tendo desvio de verba, alguma coisa nesse sentido, tá? Só que não é só isso. O legislativo também tem a função de elaborar e votar as leis de interesse público nas instâncias relativas ao poder municipal, estadual e federal. Por isso a gente tem a Câmara de Vereadores, a gente tem a Câmara dos Deputados Estaduais, a Assembleia Legislativa. Vocês nunca se perguntaram, mas por que Assembleia Legislativa? Porque eles vão fiscalizar o Executivo e vão elaborar as leis que vão ser válidas dentro do Estado. E o federal, gente? A Câmara dos Deputados Federais. Entenderam agora? Então, o Legislativo ele vai estar nessas 3 esferas e cada uma delas dentro das suas funções, tá? E aí, o Executivo, ele executa, mas ele também é fiscalizado, ele não pode fazer nada sozinho, certo? O Judiciário, ele vai julgar as autoridades, como o Presidente da República ou os próprios membros da Assembleia. O Judiciário, ele, toda a parte de leis, de julgamento, é a parte que ele vai poder atuar, certo? Então, assim, o Executivo seria o poder do Estado. Nos moldes da Constituição de um país, ele teria a atribuição de quê? De governar a nação e administrar os interesses públicos. O Judiciário já é o poder exercido pelos juízes, promotores, né, legisladores. Aliás, o legislador não, os juízes julgam as leis que já foram votadas, né? Então, eles têm a prerrogativa de julgar algo que já está prescrito. Ele não vai inventar lei, o juiz não tem que inventar lei nenhuma, né? O Judiciário, ele julga conforme a lei que já existe, principalmente as regras constitucionais já criadas pelo Poder Executivo. Isso, gente, se vocês souberem uma confusão que gera, porque tem muita gente que não entende, por exemplo, qual é a função do Presidente da República. Ele pode legislar? Ele não pode legislar. Ele pode julgar? Ele não pode julgar. A função é executar as políticas. Vamos ver aqui nesse quadrinho rapidamente para vocês entenderem aqui, ó. Então vamos lá. Legislativo, quem é que participa e a função que eles estão nessas esferas diferentes? Começando pelo vereador. O vereador fiscaliza o executivo, ou seja, ele fiscaliza quem? Os prefeitos da sua cidade. E também ajudam e devem propor e elaborar leis que estão concernentes ao quê? A esfera de atuação do vereador, que é o quê, gente? O município, ok? E os deputados estaduais fazem o quê? Eles têm que fiscalizar a ação dos governadores
e também propor leis que sejam concernentes à sua área de atuação, que é o Estado. Por exemplo, o Estado de Rondônia tem os seus deputados, o Pará tem os seus deputados, do Rio de Janeiro tem os seus deputados, né? Enfim, temos aí. E no legislativo, ou seja, na esfera federal, a gente tem os deputados federais, ficam na Câmara dos Deputados lá em Brasília, né? Os senadores, que ficam no Senado, são uma esfera maior, tem menos senadores do que deputados, se vocês perceberem aí. Qual é a função desses dois aqui, gente? Fiscalizar as ações do ou da presidência. Ou seja, eles devem propor leis para o executivo, mas também devem fiscalizar as ações do presidente. Entenderam aí, pessoal? O judiciário, ele é composto pelos tribunais, né, estaduais, federais, pelos juízes e promotores, e a instância maior daqueles que, quando não tem para onde fugir, ou seja, as ações do executivo federal, dos senadores, são julgados pelo STF, o famoso Supremo Tribunal Federal, né? A função básica do Supremo Tribunal Federal é estar sempre atentos às garantias constitucionais, ou seja, esses caras aqui, né, que são os ministros, né, eles têm a função de resguardar a Constituição Federal. Ou seja, eles não vão criar leis nenhuma, eles vão simplesmente se ater ao que está nas regras do jogo. O que está na regra do jogo? O que está na nossa Constituição. Se não está na nossa Constituição, galera, não tem como eles criarem do nada, ok? Então, conseguiram entender aí que o negócio é bem complexo? Ou seja, gente, só para vocês terem uma ideia, o vereador, ele não pode se meter nas ações lá dos senadores, porque a área de atuação dele é o município, ele tem que estar atento a quem? Ao prefeito. Ele não tem que estar lá se comunicando com os senadores sobre determinado assunto, querendo se meter, ele não pode, tá certo? Entenderam aí como o negócio é bem complexo? Então, Marx e Engels, para a gente terminar nossa aula de hoje. Como que eles acreditam a ideia de democracia? Ou como eles não acreditam, né? Bom, eles acreditam que a democracia ela só é possível numa sociedade que não tenha classes, primeiro, né? Então, para eles seria inviável uma democracia num sistema capitalista, porque eles acham que essas limitações nesse regime de exploração e dominação não vai conseguir alcançar o ideal, que seria a igualdade entre todos, né? Nessas bases aí da sociedade. Então, assim, o que eles pensam? Para eles, os princípios que protegem a liberdade dos indivíduos e defendem o direito à propriedade tratam os indivíduos como os iguais apenas na formalidade, não na prática, né? Então, as democracias liberais seriam limitadas para a prevalência das desigualdades de classe, tornando restritas as opções políticas. Então, nas palavras de Marx, a democracia liberal, o capitalismo governa e não teria essa ideia de igualdade. Olha só como eles pensam bem diferentes, né? Então, pessoal, resumindo nossa aula de hoje, muita coisa, né? Muita informação. Então, pensem o seguinte, o Montesquieu, ele trouxe para nós uma contribuição imensa para os nossos regimes ocidentais, que foi a divisão dos poderes. Vocês imaginam que já é difícil lidar quando a gente tem vários poderes independentes e ainda assim, às vezes, eles não se entendem e nem assim, às vezes, a gente tem uma clareza de como acontecem essas decisões? Agora, imagine se o poder não fosse assim. Se fosse cada um de um jeito, cada país inventasse a sua forma, tá? Essa ideia de divisão dos poderes, gente, não é uma ideia só do Brasil, tá? O Brasil importou ela de fora, né? É uma inspiração europeia. E não é só na Europa que existe essa divisão dos poderes. E também em outros países da América Latina, nos Estados Unidos, Canadá, também é dessa forma. Então, gente, é uma forma interessante e a gente precisa entender quais são os limites de atuação de cada poder. Por isso que eu expliquei para vocês o que um deputado federal pode, o que um vereador pode, o prefeito, o juiz, promotores, o Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa entender que eles não podem tudo.
eles têm limitações. E a gente, nós brasileiros, nós cidadãos, temos que estar atentos à forma de atuação desses poderes para não confundir a nossa cabeça. Achar que um poder pode fazer o que o outro não está fazendo. Não. Ele tem que reivindicar do outro poder que ele tome a decisão. Então, o executivo não pode legislar, assim como o legislativo não pode, né, atuar como se fosse o executivo. Tá certo? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a aula continua com a revisão de conteúdo. Espero vocês daqui a pouco.